Com as bênçãos de Deus, damos início à 23ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Carlos Natal fazer uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Livro do Eclesiástico. Não des tristeza à tua alma, e não te aflijas a ti mesmo no teu conselho. Solicito ao vereador Beto fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Solicito ao vereador Renatinho fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Compete ao poder público recensear educando o ensino fundamental, fazendo-lhes chamar e zelar junto aos pais o responsável pela frequência à escola. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 22ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada dia 14 de agosto de 2017. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Pois não, senhor vereador. Coloco em discussão a solicitação do vereador Geraldo Atleta em suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo se manifestar. Coloco em votação os que permanecerem, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Fica aprovado aí a solicitação do vereador Geraldo Atleta em suspender a sessão por 2 minutos. Dando prosseguimento na presente sessão, solicito ao secretário Dr. Alexandre que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Edmo Bofetti. Presente. Geraldo Atleta. Professora Meire. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre presente. Carlos Natal. Presente. Bengala. Presente. Vereador Beto. Vereador Geraldo Atleta. Coloco em discussão a ata da 22ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada dia 14 de agosto de 2017. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários a se levantar. Está aprovada a ata da 22ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento da moção 07/2017 de aplauso a Coopercred, CBA, pela realização da 7ª Semana da Saúde do Homem. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 434/2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Andrelina da Silva, ocorrido no dia 11 de agosto de 2017. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 15 de agosto de 2017. Renatinho Watanabe, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Façamos então um minuto de silêncio ao falecimento da senhora Maria Andrelina da Silva. Solicito ao secretário, vereador Dr. Alexandre, que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 435/2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que em resposta ao requerimento número 210/2017, através do ofício 271/2017, o Executivo informou que estaria providenciando a troca do todo da Escola Municipal Antônio de Castro Figueroa, sendo necessário o certame licitatório. Considerando que somos constantemente indagados pelos munícipes sobre a necessidade da troca do todo, considerando que até o momento, passados 7 meses do primeiro requerimento, o mesmo continua sem nenhuma providência e os alunos continuam com a dificuldade de se abrigar em dias de sol e chuva. Considerando que já estamos chegando próximo à época de chuvas e nenhuma providência foi tomada, é que requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo, para que o senhor prefeito nos responda
O referido certame licitatório foi realizado? Se sim, quando? Se não, por quê? Qual a data para execução do trabalho? A sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 15 de agosto de 2017, Bengala, vereador. Requerimento 436/2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que estamos próximos aos meses de chuva, devido aos acontecimentos anteriores que ocorreram no bairro Paraíso, considerando que no local já ocorreram enchentes e que muitos munícipes possam ter na ocasião grandes prejuízos em suas residências, com a perda de seus móveis e objetos pessoais. Considerando assim, diante dos fatos ocorridos, poderia o Executivo já providenciar o desassoreamento do rio para que não ocorram novos casos de enchente? É que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado do Poder Executivo para que responda os seguintes quesitos. Poderia o Executivo realizar o desassoreamento do rio e limpeza de suas margens? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 15 de agosto de 2017, Bengala, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requerimento 437/2017. Considerando que pudemos apurar, através de algumas fotos postadas no Facebook por um munícipe, que os ônibus escolares estão com os pneus carecas e estourados. Dessa forma, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. Qual a quantidade de ônibus que estão transportando os alunos menores de 12 anos? Quais os tipos de ônibus, ano e modelos que estão sendo utilizados? Os motoristas têm o curso adequado para poder transportar os alunos? Os monitores têm curso adequado para acompanhar o transporte dos estudantes? Os ônibus são das mesmas empresas? Poderia informar o nome do proprietário da empresa e cópia do contrato? Existe alguma fiscalização ou vistoria por parte da prefeitura com relação às condições dos ônibus? Os sítios de segurança estão funcionando adequadamente? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, Alumínio, 15 de agosto de 2017, Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir o requerimento, presidente. Pois não, senhor vereador. 5 minutos com a parte. Bom, senhores vereadores, eu acredito que alguns de vocês possam ter visualizado essa postagem que foi feita por uma munícipe, indagando a situação dos ônibus que foram fretados aí pelo município. É bem verdade que algumas pessoas questionam, até eu acho que deve ter um outro requerimento meu que pergunta aqui com relação ao seguro, até a propriedade desses veículos, né? Qual empresa que é, se é uma empresa que tem uma condição financeira de ter, se esses veículos estão assegurados ou não, enfim. As pessoas querem saber a situação desse transporte. Agora, o que chama a atenção é a mesma coisa de você contratar um pedreiro para fazer um serviço na sua casa. Você vai acompanhar o serviço, saber se ele foi bem executado, se ele está sendo bem executado, se todas as providências com relação àquela atividade contratada está sendo executada ou não. Então, para mim, eu acho um absurdo a prefeitura ter vários cargos e várias pessoas que são responsáveis permitir que um ônibus rode carregando crianças menores de 12 anos com a situação dos pneus como foram mostrados na fotografia. Pneus recapeados, a gente sabe que transporte coletivo, primeiro que ele exige a norma, que o recape do pneu pode ser feito uma vez, o da frente, e 2 vezes o pneu traseiro. Então, rodar com um pneu desse, né, é a gente pagar para ver amanhã acontecer alguma coisa e dizer que a Câmara foi omissa, que a Câmara não viu, que a Câmara não fez. Não é obrigação da Câmara ir lá, porque nós temos cargos na Prefeitura e temos departamentos responsáveis para fiscalizar isso. Mas isso está acontecendo. Olha a situação. Um pneu desse rodar. Se um pneu desse passar aqui no guarda rodoviário, o ônibus não passa, fica preso na hora. Mas as crianças, os filhos dos aluminenses estão sendo transportados nesse tipo de transporte. Então, ou seja, mais uma vez a prefeitura não está fiscalizando coisíssima nenhuma. Por quê? Porque se pegou os ônibus, cabe, é igual carregar animal. Cabe, põe aí e carregue. Dane-se o que vai acontecer. É isso que parece que está acontecendo. Por quê? Porque ninguém vê. Os ônibus ninguém tem a coragem de ir lá ver se o ônibus atende às condições mínimas. Então, essa questão de cinto de segurança, eu tenho até as minhas dúvidas também, se é obrigatório ou não, mas eu imagino que tenha que ter. Outra questão que nós temos sendo debatido, a gente tem visto a luta aí do Bimbão para a questão de redução de custo. Toda essa história dos ônibus tem um fator, questão do custo. E a gente pergunta essa quantidade de ônibus, porque hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, ela fez a seguinte reclamação, um comentário extremamente importante. Tem um ônibus para uma determinada escola que ele está trazendo 5, 6 passageiros. E o outro ônibus está vindo abarroado de gente, lotado. Ou seja, é falta de fiscalização. Ou se divide melhor esse transporte, ou se utilize da melhor maneira o ônibus. Então, assim, o que a gente roga ao senhor prefeito
isso aqui é um absurdo, se ele tiver que fazer isso de fiscalizar, até porque tem gente que tem obrigação para isso e ganha para isso, que fiscalize. Porque, sinceramente, eu não colocaria minha filha para andar num ônibus que anda num pneu desse. E eu acho que alumínio, já que está pagando, não é porque é mais barato que nós temos que colocar a pessoa para andar num pneu numa situação dessa. Então, eu não acho que os ônibus aqui, a população, que os ônibus sejam ônibus antigos, não acho. Eu acho que os ônibus, até que os ônibus assim, são frotas correspondentes a que nós temos. Mas, infelizmente, o vereador que já apanha, que já é cobrado constantemente, e a gente tem que olhar o pneu do ônibus, aí é o fim do fim do fim. Aí é o fim, porque tem gente para fazer isso, que ganha bem para fazer isso e não está fazendo. Sabe o que está fazendo? Está vindo no dia 15, no dia 30 na prefeitura para receber, porque não executa nenhuma atividade. A prefeitura hoje não está dando conta, locou, paga-se uma fortuna por isso. E resumindo, vem aí, vai pondo e vai engolindo. Quer dizer, é aquele velho ditado: os porcos engordam os olhos do dono. E nós estamos permitindo isso. Será que ninguém viu isso? Eu não colocaria, pagaria mais caro, mas eu não coloco a minha filha para andar no ônibus que usa esse pneu. E eu acho que ninguém merece, nenhum cidadão merece andar no ônibus que usa um pneu desse. Só que os vereadores não fazem nada. Como não fazem? Os vereadores cobram, os vereadores aprovaram o cargo, os vereadores aprovam o orçamento, está lá. O prefeito, sinceramente, se o Bimão tiver a obrigação de ir lá, ele tem que demitir todo mundo de cargo e ficar ele indo fazer esse tipo de serviço, né? Isso aqui tem pessoas que fazem isso. Então, sinceramente, eu sou motorista, tenho a minha carta há muitos anos. Esse não é um ônibus que circula. Espero que as providências tenham sido tomadas, porque é um absurdo. Inclusive, a Polícia Militar devia começar a parar e fiscalizar o órgão de trânsito e prender tudo isso aí, porque isso aqui não pode rodar. Então, são minhas considerações, presidente. Muito obrigado. Continue discussão, requerimento 437/2017. Peço para discutir o requerimento. Pois não, senhora vereadora. 5 minutos com a parte. Às vezes, doutor Alexandre, a gente começa a colocar muito, né, bater muito em cima de alguns assuntos, e tem gente que acha que é uma questão de sensacionalismo, uma questão de querer aparecer de alguma maneira, mas não é. Acontece muito em rede social, e o Alexandre sabe disso, porque toda postagem que tem marca o meu nome, marca o nome do doutor Alexandre e marca o nome do vereador Eduardo da delegacia. A maioria das postagens. Algumas postagens eu vejo que marcam o nome do vereador Renatinho também. E aí a gente fica numa situação muito complicada, porque você é cobrado dessa fiscalização. Me marcaram também nessa postagem, eu vi também as imagens, né, do ônibus. Já fizeram outras denúncias para mim também, com relação a aluno com maior quantidade de aluno do que cabe realmente no ônibus, o que deve, monitor sentado na frente e os alunos todos em pé, né? E inclusive da Areia Branca está vindo muita reclamação de que estão dando carona no ônibus de estudante para funcionário da prefeitura. Então o funcionário vai pegar carona junto com os estudantes. Aí vão falar, mas poxa, não tem nada a ver, né? Qual o problema de dar carona para um funcionário da prefeitura junto com o estudante? Se não acontecer nada com nenhum estudante, isso passa batido. Mas se acontecer, né, não sei, alguma menina dentro desse ônibus encosta, né, num funcionário, esse cara é adulto, a menina não é, eu não sei, eu acho que não pode misturar as coisas. Onde transporta estudante é para transportar estudante, né? E o tempo todo nós somos cobrados. Eu tenho certeza que os vereadores aqui podem até não fazer uso da palavra, mas são tão cobrados quanto nós, né? Ficam o tempo todo cobrando uma situação que pode ser evitada pela prefeitura, né? Nós temos muitas coisas para fazer no dia a dia, então muita coisa para ver. Eu não tenho que ficar indo atrás de um sistema de transporte de estudantes que a gente sabe que tem lei que rege. Se tem lei, tem que ser cumprido, né? Até porque quando nós falamos aqui e tivemos reunião para a contratação de aluguel, nós pedimos que alugasse junto com o motorista e junto com o monitor, porque essa pessoa já vem treinada para poder tomar conta de tudo que está acontecendo. Se pede motorista e monitor, não tem nem que falar da qualidade do ônibus, né? A qualidade do ônibus é o mínimo que se espera.
né? Então, Alexandre, parabéns pelo requerimento. Eu acho que a gente tem que cobrar sim, porque se não dá para fazer com qualidade, num valor acessível, então não se comprometa. Porque a partir do momento que você vem e oferece, dá a entender que você está tendo um lucro que pode ser feito. Tá? Era isso que eu queria colocar. Obrigado. Continue em discussão o requerimento 437/2017. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Solicito ao doutor Alexandre fazer a votação nominal. Geraldo Atleta. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Vereador Bengala. Aprovo. Vereador Beto. 8 votos, presidente. Requerimento aprovado por 7 votos. 7. Solicito ao secretário, vereador doutor Alexandre, que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 438/2017. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a enorme satisfação dos munícipes que procuram a Prefeitura Municipal para serem transportados para outro município para consultas médicas ou exame médico, isso aqui requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. Quantos veículos automotores e quais os tipos estão à disposição do setor de agendamento para atender os munícipes que necessitam serem transportados a outros municípios para consultas médicas ou exames médicos? Existe algum planejamento visando atender melhor os munícipes que necessitam de transporte para consulta médica e exame médico? Quando o transporte solicitado é para a cidade de Sorocaba ou para a cidade de São Roque, é oferecido vale transporte aos munícipes que procuram? Existe estatística de quantos munícipes solicitam esses serviços e quantos são atendidos? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 16 de agosto de 2017, Geraldo Atleta, vereador. Requerimento 438/2017, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a enorme satisfação dos munícipes que necessitam do transporte de ambulâncias, geralmente para o pronto atendimento, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Quantas ambulâncias estão à disposição do pronto atendimento? Existe ambulância em recuperação para o uso do pronto atendimento? Existe estudo de quantas ambulâncias são necessárias para suprir o atendimento do pronto atendimento? Caso o número de ambulâncias à disposição atualmente não seja suficiente, quais as providências já tomadas visando oferecer o número de ambulâncias necessários para suprir o atendimento? O pronto atendimento. Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 16 de 8 de 2017, Geraldo Atleta, vereador. Requerimento 440/2017. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a importância de preservação da história de uma sociedade, considerando que a sociedade aluminense já perdeu prédios históricos, entre eles o que abrigou o único hospital e maternidade em alumínio, que é o Hospital e Maternidade Maria Regina, a primeira escola a construir alumínio, o Grupo Escolar Comendador Rodovalho, a primeira biblioteca pública criada em alumínio, a Biblioteca Antônio Pereira Inácio. Considerando que o pouco que resta como patrimônio histórico da alumínio, estamos perdendo gradativamente. Considerando que as casas da Companhia Brasileira de Alumínio na Vila Industrial possuem construção arquitetônica própria. Considerando que além das casas de habitação ainda existem o prédio que abriga o cinema local, o estádio Senador José Hermílio de Moraes, a capela edificada na Rua Moraes do Rego e a estação da Estrada de Ferro, com pouquíssimas modificações em relação à sua origem. Considerando que além dos citados, ainda existem casas em parte da Rua Antônio Dias, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. Qual a possibilidade do senhor prefeito de determinar estudo visando o tombamento de prédios ou construções que ainda restam como patrimônio histórico ou patrimônio arquitetônico em alumínio? Existe algum planejamento visando tombar prédios ou construções em nossa cidade? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 16 de agosto de 2017, Geraldo Atleta, vereador. Requerimento 441/2017, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a construção da nova creche na Vila Paraíso, onde há no local citado um barranco, considerando que em dias de chuva pode ocorrer desmoronamento, requer a mesa, ouvido plenário, ser oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. Será feita a construção de um muro de sustentação no terreno para evitar o aludido desmoronamento? Isso não seria necessário? Em caso negativo, por quê? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 16 de agosto de 2017, Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 442/17, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que há diversas reclamações de munícipes que utilizam a quadra de malha no Alto de Tararé, sobre a falta de limpeza, roçada e a má condição de uso da quadra devido ao piso irregular. Considerando que os frequentadores não conseguem utilizar-se da quadra de bocha, que é um ponto de lazer e de descontração desses munícipes. Considerando que já houve várias reclamações apresentadas ao Executivo, mas até a presente data nenhuma providência foi tomada.
Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do Poder Executivo para que o senhor prefeito nos responda. Poderia o Executivo realizar manutenção da quadra e regularização do piso e a roçada desse local? Se sim, quando, se não, por quê? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 17 de agosto de 2017. Requerimento citado pelos vereadores Bengala e Edmo Bofete. Requerimento 443/2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Prefeitura entregou no começo do mês de agosto os uniformes escolares, considerando que já estamos no meio do ano letivo, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Qual o motivo do atraso da entrega dos uniformes escolares que deveriam ter sido entregues no começo do ano letivo? Serão atendidas todas as escolas? Quantos alunos serão atendidos? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 17 de agosto de 2017, Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 444/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o município de Alumínio constantemente é representado em competições de diversas modalidades esportivas, considerando a necessidade de incentivar e dar condições de transporte aos aluminenses para participarem de atividades culturais, considerando que é salutar apoiar atividades de convivência de idosos, que queira a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Com a possibilidade do município adquirir 2 veículos automotores coletivos, sendo um ônibus ou um micro-ônibus, para atender a necessidade de atividades esportivas, culturais e de convivência de idosos. Existe algum planejamento visando adquirir ônibus ou micro-ônibus para atender essas atividades? Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 18 de agosto de 2017, Geraldo Atleta, vereador. Peço para discutir esse requerimento. Pois não, senhor vereador, 5 minutos com a parte. Bom, é importante só fazer uma ressalva, na verdade, esse fato não ocorreu nessa administração, bom que se diga isso, e, salvo engano, foi na outra. Vocês vejam bem, salvo engano, na gestão do Jacob, a deputada Rita Passos enviou uma verba para o CCI, e foi adquirido um modelo van, 0 km, fugiu o nome aqui, e atendia lá perfeitamente a necessidade, até porque transportava um número de passageiros, era um veículo novo, enfim, era um veículo que dava para você colocar na estrada e fazer uma viagem. Qual o grande problema? Que tamanha, às vezes, que vai se deixando de lado esses acontecimentos importantes, que esse veículo acabou sendo emprestado para um outro departamento. Resumo da ópera, numa dessas viagens, desvirtuando a finalidade que era para atender o CCI, esse veículo se envolveu num acidente. E ele acabou dando perda total. Só que o custo hoje de uma van, por exemplo, era de R$140 mil, 130, e o valor do seguro do veículo, 80. Ou seja, se veio o dinheiro, os 80 não dava para comprar uma nova van, à época não foi enviado aqui nenhum crédito, a administração entendeu que não era para se gastar, não era para se colocar mais esse dinheiro, e que o município estaria preparando micro-ônibus para ser utilizado lá no CCI. Então, assim, eu entendo oportuno aqui o questionamento do vereador Geraldo. Para quê? Para que a administração agora possa, de fato, ou disponibilizar esse micro-ônibus aí que foi, salvo engano, reformado e que aparentemente está atendendo, ou que, de fato, possa adquirir um veículo para o CCI, que é de extrema valia e extrema importância. Por quê? Porque o veículo Kombi, cabem lá 8 pessoas, se eu não me engano, então não atende. Então, para eles a necessidade seria, no mínimo, uma van. No mínimo, uma van. Então, assim, a gente faz coro aqui para que a administração atual possa realmente ouvir e sanar uma injustiça que foi cometida no passado, principalmente com o pessoal do CCI, que já tinha um veículo, que foi tirado para atender algum outro motivo, certamente urgente, mas que pagaram caro porque levaram embora o veículo e não trouxeram de volta. Então, parabéns, Geraldo, evidentemente que o requerimento merece aprovação com louvor aí. Continue a discussão, requerimento 444/2017. Nenhum vereador querendo fazer mais uso da palavra, solicito ao vereador Dr. Alexandre fazer votação nominal. Geraldo Atleta. Aprovo. Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Vereador Beto. Requerimento 444/2017, aprovado por 7 votos. Solicito ao secretário, Dr. Alexandre Amaral, continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento 445/2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que as alterações realizadas pela divisão de trânsito influenciaram nos itinerários do transporte coletivo, considerando que o ponto de parada de ônibus para embarque e desembarque de passageiros na Avenida Antônio de Gatos Figueiredo, em frente à Escola Senai, aumentou consideravelmente seu fluxo,
Considerando que a cobertura e banco existente para que as pessoas possam aguardar o coletivo se tornou insuficiente, sendo comum observarmos em diferentes horários inúmeras pessoas em pé, sem nenhuma proteção da chuva e do sol. Considerando necessária a realização da ampliação do abrigo para que as pessoas possam aguardar o coletivo em local com estrutura para se assentar e ficar protegida da chuva e do sol, é que queira mesmo ouvido o plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. Há a possibilidade de realizar a ampliação do referido abrigo de ponto de ônibus em frente à Escola Senai? Se sim, quando será realizada a ampliação? Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 18 de agosto de 2017, Carlos Natal, vereador. Requerimento 446. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua Floriano Vieira, na altura número 30, os moradores suspeitam que há infiltração de águas pluviais no pavimento asfáltico. Considerando que em decorrência de tal infiltração, o risco de comprometimento da estrutura das casas localizadas nas adjacências da rua é iminente, o que acarretaria transtorno tanto aos moradores quanto à administração pública. É requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado por Executivo Municipal para que preste as seguintes informações. Há a possibilidade de realizar os devidos reparos no local a fim de conter a infiltração? 2. Qual o prazo para que o problema seja sanado? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 18 de agosto de 2017, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 447, 2017. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considero que a estrada Santa Rita, no bairro Figueiras 1, conta com mecanismo para escoamento de águas pluviais em forma de canaletas. Considerando que as velas se encontram com grande quantidade de terra, mato e entulhos, o que impede que a água siga seu curso desejado, fazendo com que a água acabe invadindo a pista de rolamento, causando aceleração na deterioração do asfalto e aumentando os riscos de acidentes, podendo ocasionar, por exemplo, casos de aquaplanagem. É que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Há a possibilidade de que seja realizado o serviço de limpeza nas canaletas em toda a extensão da estrada municipal Santa Rita? Se sim, quando se iniciará o serviço? Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 18 de agosto de 2017, Edmo Bofete, vereador. Acompanha fotos do local. Requerimento 448, 2017. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a Sabesp realizou a perfuração da pavimentação asfáltica na rua Paulo Dias, altura do número 284, o bairro Paulo Dias, e não realizou os devidos reparos. Considerando que o buraco de já no local vem causando transtornos aos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, é que requer a mesa ouvido plenário ser oficiada a Sabesp para que preste as seguintes informações. Há a possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação asfáltica? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 18 de agosto de 2017, Edmo Bofete, vereador. Lido. Solicito ao secretário, vereador Dr. Alexandre, que faça a leitura das indicações. Indicação 220, 2017. Solicita pavimentar com concreto a travessa José Granito Leão, Granja Modelo, Geraldo Atleta, vereador. Indicação 221, 17. Solicita pavimentar a estrada municipal Horácio Lourenço até a divisa com o município de Mairinque, Geraldo Atleta, vereador. Indicação 222, 2017. Solicita reforma geral no campo de bocha e malha do Alto de Tararé, Edmo Bofete e Bengala, vereadores. Indicação 223, 2017. Solicita implantação de uma área na rua Joaquim Coelho Pereira, próximo ao número 75, bairro Jardim Alvorada, Edmo Bofete, vereador. Indicação 224, solicita manutenção na rede de iluminação na rua Joaquim Coelho Pereira, Jardim Alvorada, Edmo Bofete, vereador. Indicação 225, 2017, solicita que seja realizada a pintura da Casa Lar Manuel José dos Reis, localizada no bairro Irema, Edmo Bofete, vereador. Indicação 226, 2017, solicita a troca dos vidros danificados na Casa Lar Manuel José dos Reis, Edmo Bofete, vereador. Leitura do expediente recebido de diversos. Anuncio o recebimento das respostas da Sabesp aos requerimentos números 133, 198, 206, 246, 258, 267 e 356 de 2017, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Dando prosseguimento, temos inscrito no tema livre o vereador Dr. Alexandre do Amaral. 15 minutos com a parte, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos os vereadores, população aqui presente e aos amigos que nos acompanham pela rede mundial de computadores. A gente sabe que, às vezes, na administração pública, nem todas as medidas tomadas, elas agradam a população. Às vezes, a administração ela precisa tomar medidas impopulares e
como nós, às vezes, precisamos aprovar aqui no plenário da Câmara algumas medidas impopulares, que é que naquele momento, por si só, não agradam a população como um todo, mas que às vezes aqueles que têm um conhecimento mais aprofundado do tema, conseguem entender que às vezes aquele não que se diz naquele momento, é para se garantir algo no futuro é melhor. Então é evidente que qualquer administração que seja, esse tipo de decisão vai ser tomado, como nesses 8 a 9 meses que a gente iniciou essa nova legislatura e que se iniciou essa nova gestão, tivemos que tomar algumas atitudes, né, impopulares. Às vezes, algumas pessoas utilizam, né, dessa conduta impopular para se utilizar, ou não digo que seja, mas utilizar como palanque eleitoral, como uma finalidade política. E assim, então que fique claro que o que a gente diz, eu já tenho dito em algumas sessões, não pretendo utilizar não como mostrar que apenas eu estou insatisfeito, ou que todo mundo, que apenas eu que estou vendo a população, não tem nada a ver com isso. Mas assim, um assunto que a gente tem que bater, e a partir de hoje eu acho que eu vou começar a bater, mesmo que eu tenha que vir aqui falar todas as sessões, refere-se à questão do transporte em alumínio, tanto do transporte coletivo, quanto do transporte de estudantes. A gente sabe que primeiramente, o primeiro impacto que a gente teve de transporte coletivo foi com relação à modificação do fluxo da rua Paulo Dias, seguida evidentemente e posteriormente da redução da quantidade de ônibus. Agora sim, pessoal, às vezes para você tomar uma postura, o que a gente espera, né, que a gente reflita um pouco aqui, e quando isso vai ser solucionado, por exemplo, a questão dessas paradas de ônibus. Reparem aí para vocês verem quantos pontos de ônibus que a gente tem hoje. Aqui foi falado no requerimento de uma escola que precisa do toldo, o vereador Carlos Natal fez aqui de uma ampliação de ponto. Mas quantas paradas a gente tem que hoje em alumínio, que a pessoa pode guardar o ônibus de uma maneira segura, de uma maneira humanamente ali confortável, com uma cobertura, com assento para ela se repousar, até porque se tornou mais necessário, porque se reduziu o número de ônibus. Hoje a gente precisa aqui refletir nessa Casa de Leis, e está conversando com o Executivo, se rever a questão de horários. Quando a gente falava, olha, precisa diminuir algumas linhas, a gente falava, mas tem uma linha que atende tal bairro, meia-noite que leva um passageiro, mas não se tornar da forma como hoje, as pessoas para percorrerem um trem na cidade demoram um absurdo, ou até mesmo dos trajetos que esses ônibus estão feitos. Ou pior, senhores, nesses dias de chuva, ontem eu saí da minha casa, estava num compromisso, sabe o que você vê uma pessoa no ponto de ônibus, debaixo de uma sombrinha? Poxa vida, será que a alumínio não tem uma condição de se pensar, de fazer um trabalho, e isso não, nós estamos estudando, não, de se fazer com urgência, de construir abrigos que possam receber o cidadão, que o cidadão possa usar do transporte coletivo, que hoje ele está pagando um valor de R$4, que ele já sofre por não ter. Então, a gente precisa refletir, porque a gente está batendo. Domingo o ônibus não está passando aqui, por exemplo, para atender o pessoal que sai da missa. Não está passando. E por que não passa? É culpa da Jundiaí? Não adianta a gente jogar a culpa na Jundiaí. Não podemos esquecer que a obrigação do transporte público, em primeiro lugar, é uma condição da prefeitura. Quem tem que dar as cartas para a empresa é a prefeitura, e quem tem que exigir o serviço é a prefeitura, é o cidadão, como o usuário que cobra a gente, e nós temos que exigir do executivo, o executivo cobrar a Jundiaí, porque eu me sinto, cada vez que eu vejo uma mensagem lá, citando algum vereador, algum colega, sinceramente, o sentimento de impotência é gigantesco, e hoje eu precisava vir, porque eu recebi uma correspondência de uma senhora aqui na Câmara outro dia, ela deixou um bilhete para mim aqui, uma carta, que com toda a simplicidade dela escrever, mas ela falou tudo o que a população está sentindo hoje. De uma hora para outra, mas não pode, isso aí que você está pedindo é ilegal. Mas ninguém foi lá perguntar se é ilegal ou tentar resolver a maneira. Deixar esse pessoal do Colina Verde, deixar parado ali e ter que caminhar até o Colina Verde. Deixar o pessoal lá do Carafá, do Santo Antônio, ter que caminhar 2 quilômetros para poder chegar na residência. Enfim, a gente matou praticamente o transporte dessas pessoas. A gente matou. E a gente precisa encontrar um jeito de resolver. A gente precisa encontrar um jeito, precisa ajudar o prefeito aí e tentar resolver essas coisas, de alguma maneira.
Olha que absurdo, o tempo está passando. E cadê o passe gratuito dos maiores de 60 anos? Nós estamos voltando para trás, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando um passo para frente aqui, andando 20 para trás. Que isso já estava aprovado fazia tempo aqui na Câmara. Hoje nós não temos a gratuidade para as pessoas de 60 anos, nem os deficientes. Dos 60 nós temos uma lei municipal que considera, foi no projeto de licitação, e não se tem. E o que nós podemos fazer? Ficar ouvindo crítica no Facebook, se calar e ficar quieto? Então a gente roga aqui com o prefeito para que tome uma postura e que reimplante isso, que reestabeleça esse benefício da população, que reestabeleça, sabe, porque alumínio já está cansado de andar para trás, cansado, sabe, algumas coisas que acontecem, eu não consigo entender isso, né? Então assim, é difícil uma pessoa de 60 anos, manda lá, hoje em dia, é até interessante, porque as pessoas te acham, né? Ou é no Facebook, é via WhatsApp, mas, ô vereador, cadê a gratuidade do transporte? Quer dizer, parece que a gente não está fazendo nada, e foi aprovado aqui lei, implantando, e aí a gente não vê o negócio acontecer, a gente não vê acontecer. Então assim, sinceramente, hoje eu rogo aqui, não é crítica, eu sei que administrar, hoje no momento é difícil, o momento de crise é pior, né? É pior. Hoje eu comentava aqui com os vereadores, a gente parece que quando está vindo, daqui a pouco vem uma notícia, empresa X aí está anunciando que vai fechar. Então você vê como a coisa está piorando. Mas é um problema que a gente já tinha um sistema funcionando. É o subsídio. Não é. Antes funcionava, antes tinha. As pessoas... Então a gente precisa entender o que aconteceu. É uma entrega entre a empresa, é o executivo que está errando, aonde está errando, pode ser corrigido, não pode, mas a gente precisa dar uma satisfação para essas pessoas. Eu, sinceramente, fiquei envergonhado, né? Eu acho até desrespeitoso ler aqui, porque ela se refere a mim, se refere a todos, como se a gente não fizesse nada. Só que a impotência da gente é absurda, porque eu não tenho o poder de ligar lá para a empresa Jundiaí e cobrar uma postura dela, né? Mas a gente tem o poder aqui de vir aqui suplicar e expor. Então eu queria, primeiro com relação ao transporte, é isso, que a gente pudesse dar uma reavaliada nesse pessoal do sítio que utiliza do ônibus, ver se alguns dias da semana não pode diminuir esse intervalo que está longo, que as pessoas estão reclamando, o tempo, aqui já vi o vereador Bengala falando que dessas voltas tem que dar, se não dá para mudar itinerário, porque a pessoa fica muito tempo dentro do ônibus, demora, e com relação à correção dessas paradas de ônibus, né? E aliás, nos ônibus que tem, não está passando, a pessoa tem que sair daqui, lá na cooperativa, ficar no breu, lá esperando, no relento, debaixo de chuva, tudo, quando tem um ponto aqui, a empresa não passa. Não está passando, não adianta falar para mim que está passando, que não está passando. Não está, pois agora, eu achei um absurdo, eu não fiz, mas eu vou ter que começar a ir lá, acompanhar em loco, porque 4, 5 pessoas falam que não está passando. Vai na prefeitura, está passando. Então, eu prefiro acreditar nos 5 cidadãos que falam que não estão passando. Eu prefiro acreditar, porque não tem porque uma pessoa inventar que o ônibus não está passando. Não tem porquê. Então a gente roga para que esses problemas simples, gente, são problemas simples, mas que a gente precisa cobrar. Que se restabeleça essa gratuidade do transporte, isso é uma vergonha, tinha e cortou. Então que se restabeleça isso, por favor, assim, a gente roga, não é uma crítica, a gente sabe aqui as dificuldades, a gente acompanha, mas por favor, eu quero deixar a minha indignação, sabe? Tem hora que dá vontade de você largar essa cadeira e ir embora, dá vontade de você pegar e ir embora, por quê? Porque dá vergonha, você sabe que está errado, você sabe que, assim, o assunto, resolvemos o nosso problema, e a população? E o coitado do cidadão que depende aí? Então a gente, sabe, hoje eu li essa carta, assim, você fala, precisa mudar, por isso que as pessoas estão descrentes na política, não é alumínio não, no geral, sabe, por quê? Porque nós não podemos ficar calados, gente, a gente não pode, essas pessoas colocaram a gente precisa se unir, se lá não for, a gente precisa arrumar um jeito, né? E as pessoas estão depositando a confiança em nós aqui, nós 9, principalmente nós 9, né? Então precisamos estar aqui com o executivo, conversando com o responsável do transporte aí, para a gente tentar alinhar alguma coisa, para a gente ver na dificuldade, de repente alguma sugestão, não sei, fazer uma audiência pública e tal, mas do jeito que está, não dá para ficar, não dá. Eu sinceramente, olha, não dá, chegou no ápice, essa carta que eu recebi aí, depois, assim, não tem como eu disse aqui, não é justo, gente, vem aqui, aprova, discute o requerimento e faz, aí a pessoa permite, eu imagino, olha, a prefeitura recebeu os ônibus, vamos fazer um checklist, você vai deixar seu carro no lavador daqui em alumínio, o cara vê seu carro,
está ralado ali, tem isso, tem aquilo, ela examina seu carro. Aí, sinceramente, o vereador Beto é que é motorista, eu duvido que qualquer motorista rode com uma situação de ônibus do jeito que estão rodando aí, com o pneu desse. Às vezes é um, mas está lá. Como diz, as pessoas tropeçam nas pedras pequenas. Às vezes é só esse ônibus, ou foi uma falha, foi uma substituição, mas a gente não pode deixar acontecer. Porque assim, é um problema. A cidade tem outros problemas, às vezes maiores, que o prefeito, até os vereadores têm que discutir, mas não a gente se preocupar com o pneu do ônibus. Isso eu imagino que não caiba, sinceramente. A fiscalização do qual o vereador é incumbido, sinceramente, não pode ser tão na miudeza de fiscalizar o pneu do ônibus, chegar nesse absurdo. E infelizmente, nós vamos ter que sair daqui todo dia e ver lá se os ônibus estão com o pneu bom ou não estão, fazer a vistoria. Está com o documento em dia, se tem seguro. Então a gente roga aqui para que seja isso. Rogo também, está uma reclamação geral com relação aos ônibus, né? Eu vi um senhor também, como se diz, né? Às vezes não é verdade, mas que fica o registro, reclamando que o ônibus escolar não traz o cidadão, que às vezes ele tem que esperar 3 horas no ponto e traz o servidor. Então assim, se está trazendo o servidor por alguma coisa, não sei, regulamente isso, mas não traga na camaradagem, não traga, porque hoje em dia as pessoas reclamam, e esse assunto vem para a gente. E qual é a decisão? Se eu falar para o motorista, não traga, ele não vai me ouvir, eu não sou chefe dele, não sou. Então a gente roga para que esse tipo de postura não venha. A gente precisa de pessoas comprometidas, eu tenho certeza. O conceito do prefeito é esse, o conceito de cada vereador é isso. Eu cobro, tem um menino que trabalha comigo aqui, eu falo, dê retorno para a população, cobre, responda o que a pessoa te pergunte. Então, essa situação é terrível. Então você fala de economizar. Aí, está acontecendo isso? Traz um ônibus com 6 pessoas, e o outro traz lotado de gente. Aí outro dia eu vi, os de 12 anos, os menores vão ser transportados no ônibus da prefeitura, os maiores vão ter passe. Estão vindo junto. Estão vindo tudo junto no ônibus. Então assim, são coisas, sinceramente, essa questão de ônibus já deu tanta injeção, que eu não sei como vai se resolver. Eu não sei quem é o culpado, se somos a Câmara é culpada, se o prefeito é culpado, se o Departamento de Transporte é culpado, não sei. Se o Departamento de Educação, que também é a parte é culpado. Eu só sei, gente, que nós não podemos ficar silentes. Eu acho que tem o diretor de departamento, ele tem as dificuldades, tem coisa que não depende de nada do diretor, depende do prefeito, depende de verba, depende de dotação, depende de coisas. Mas tem coisas simples que eu acho que dá para a gente resolver, que dá para a gente solucionar. Então eu não sei, eu acho que a Câmara tem que refletir, se a gente montar uma comissão de estudos, se a gente fazer alguma convocação, chamar a população, que não vem, a população não vem. O que não pode é isso. O tempo vai passando, e acaba esquecendo. Mas amanhã essas pessoas vão lembrar, viu? Foi, o vereador, você lembra lá? Eu reclamava, eu fiquei 4 anos descendo do ônibus, andando 2 quilômetros. A memória dele não vai se apagar. E a gente está deixando passar isso, uma necessidade terrível dessas pessoas. Pode ter certeza, hoje quem utiliza do ônibus de alumínio está sofrendo. E eu não sei se é o Alexandre que é culpado, não sei se é a Meire, enfim, não sei. Se é o transporte, se é a educação, não sei. Eu só sei o seguinte, gente, que a gente precisa se unir aqui e tentar resolver esse problema. Né? Tentar resolver. Algumas coisas eu acho que nós temos condição de resolver de pronto. Outras coisas a gente sentar e tentar se estabelecer, né? Ser comprometido. Né? Tem uma paródia aí que o pessoal faz de fazer o omelete com bacon, né? Então a gente tem o porco e tem a galinha. A galinha ela está envolvida, porque ela dá o ovo. Ela dá o ovo para o omelete. Agora nós temos o porco, que ele dá o bacon, ele dá a vida. Então hoje assim, o prefeito, tem muita gente aí que não está dando a vida não. Precisa estar mais comprometido, porque tem muito problema que sinceramente não precisa chegar aqui na Câmara para a gente ter que vir aqui na tribuna e cobrar. Como é o caso dos pneus do ônibus, como é o caso de motorista dar carona para servidor e outros assuntos aí. Então fica aqui essa reflexão e é meu posicionamento com relação a esses itens aí. Muito obrigado, boa noite. Dando prosseguimento à presente sessão, teremos o vereador Geraldo Atetla inscrito no tema livre. 15 minutos com a parte, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores,
O vereador Alexandre, os que estão presentes no plenário agora, ele está há mais tempo aqui na Câmara e sabe que nós estamos há 24 anos debatendo e se posicionando pela necessidade de existir política habitacional na cidade. Até hoje, não se assentou um tijolo com relação a uma política habitacional. A única coisa que se fez foi uma desapropriação de área na rua Luiz Martins, no Jardim Lidel. Está previsto lá a construção de 16 torres, de 6 apartamentos cada, e dá um total de 96 apartamentos. Nós sabemos que em Alumínio existe muita submoradia, sem condições sanitárias, muitas das casas que são alugadas, e sabemos a dificuldade do trabalhador e até do desempregado para estar arcando com os valores de aluguel. Nós sabemos que aquele que adquire a sua casa própria melhora a sua condição social, mesmo que ele seja um mutuário, ou seja, ele adquira a casa, por exemplo, de uma CDHU e pague o valor mensal referente à sua casa própria, que em geral, podemos pesquisar à vontade, o valor de uma prestação de casa própria ou de apartamento que seja, é infinitamente menor do que o valor de um aluguel, uma casa com melhores condições habitacional. Diante disso, nós até não tivemos a oportunidade ainda de agradecer em plenário ou publicamente os vereadores que aprovaram 2 emendas de nossa autoria na Lei de Diretriz Orçamentária, cada emenda no valor de R$400 mil para a Lei de Diretriz Orçamentária, como nós dissemos, e já prevendo que se venha no orçamento ou nós façamos através de emenda R$400 mil para aquisição de área, outros R$400 mil para que possa fazer a infraestrutura de áreas adquiridas ou que o município já tenha, né, para que se faça a política habitacional. E mediante isso nós estivemos conversando com o prefeito municipal essa semana, e ele até dizendo com relação às emendas de nossa autoria, que a partir do momento que a Câmara aprova a emenda, já é de autoria da Câmara Municipal, já não é mais de um vereador, né? Já é do Parlamento. E dizendo que, então, a intenção dele é pagar a área que foi desapropriada no Jardim Lidel, que ainda não foi desafetada, para que possa, então, ceder ao CDHU, para que venha fazer a construção desses 96 apartamentos. E o CDHU está com vontade, já procurou o município, e aí, vocês vão querer a construção? A área que vocês apresentaram já está em condições de nós tomarmos posse para fazer construções da moradia, das unidades habitacionais. E aí o prefeito também, até por iniciativa dele e da divisão social do município, do Departamento de Desenvolvimento Social, pretende construir 60 casas, mais ou menos no tamanho de 50 metros quadrados, para que possa ceder dentro de um critério social entre aqueles que vierem a se inscrever, lá no bairro do Irema. Aí a prefeitura mesmo já estaria vendo as possibilidades e as condições de ela, através com parcerias, arcar com essas condições. Além do qual, nós conversando com o prefeito também, até fomos visitar a área, na Rua dos Carvalhos, ao lado da estação de tratamento de água, lá no Jardim Lidel, existe uma área também que, pela característica dela, é possível que se construa unidade habitacional em forma de apartamento, da mesma forma que deve ser construído lá na Rua Luiz Martins. Então, se conseguir acelerar, conseguir realmente fazer funcionar essas ideias até o final desse mandato, será aí um mandato de muito louvor em relação à habitação, coisa que, como disse, 24 anos nós estamos debatendo, estamos propondo, estamos buscando condições, e ainda até hoje não houve possibilidade nenhuma, nem mesmo de se sentar um tijolo, como nós já dissemos anteriormente. Então, é a primeira vez nesse mandato que nós estamos falando dessa matéria, tão importante para a nossa sociedade aluminense, para a nossa população aluminense, mas que é importante que a Câmara Municipal participe, além de apresentar as emendas, mas ir lá no Executivo, da mesma forma que nós já fizemos recentemente, os nossos vereadores, levando uma pauta de, vamos dizer assim,
de cobranças e também de forma de fiscalizar o Poder Executivo, para que houvesse melhores condições de benefícios e atenção à população, principalmente na questão do transporte, seja ele o de estudante, o público, ou os especiais, não é? Que hoje é a maior polêmica que existe na nossa cidade. Nós estivemos conversando, nós vimos a questão de se organizar até o momento em que a Jundiá, não vamos discutir exatamente o que aconteceu, veio a bloquear os cartões dos especiais, principalmente de alunos acima de 12 anos. A Prefeitura Municipal, nós estivemos também lá acompanhando isso, está tomando as providências na área jurídica, até de liminar. Até sexta-feira deveria sair algum parecer do Poder Judiciário, mas não tivemos a oportunidade de verificar isso hoje devido a outros compromissos que tivemos. Mas nós estaremos também voltando ao Poder Executivo, voltando à Procuradoria Jurídica do município, para ver qual o andamento disso, para que o cidadão luminense, principalmente os estudantes, não fique à mercê da situação que hoje acabou se desorganizando de uma maneira tal que prejudica todo o sistema e todos os usuários. Também queremos aproveitar a oportunidade aqui para falar de algo que muitas vezes não se dá muita importância, mas aqueles que já vivem aqui no município há tanto tempo como nós, eu que nasci aqui nesse município e vendo até fotografias aí de tempos passados, chega a desanimar, chega a ser constrangedor lembrar que foi derrubado o prédio onde funcionou uma única vez, ou por um período de tempo, hospital e maternidade da nossa cidade. Que foi derrubado o prédio onde funcionou a primeira escola construída nessa cidade, o Grupo Escolar Comendador Rodovalho. É duro se verificar que foi derrubado também o prédio onde funcionava a primeira biblioteca pública em nossa cidade, e tantos outros prédios. Então, eu acho que no momento até passado já, nós temos aqui participado e acompanhado a luta do vereador Eduardo Delegacia, que está ausente hoje aqui no plenário, para que houvesse, que venha a se fazer o tombamento do cinema, né, do prédio onde funcionou muito tempo o cinema. Mas muito mais do que isso, nós lendo um pouquinho mais também, procurando se informar um pouco mais, tem valor histórico. Tem valor histórico as casas construídas hoje na Vila Industrial, que tem lá uma construção arquitetônica própria de construção de uma ocasião, né, a história de como se inicia o alumínio com essas construções. Na rua Antônio Dias tem algumas casas também, foram uma das primeiras a serem construídas, fora as casas da Companhia Brasileira de Alumínio, e seria necessário avaliar isso, até onde é importante fazer um tombamento disso, para que se evite, aos poucos, que nós estamos verificando, que gradativamente vai se perdendo isso. E isso é história, é a nossa história, é a história da nossa cidade, dos nossos antepassados, e seria importante que se avaliasse isso e houvesse esse tombamento, para que nós possamos ter a história, né? O povo precisa de estar relembrando, vendo essas histórias. São muitos aí que, como eu já disse, que passaram por aqui, já nem vivem mais nesse mundo, e que contribuíram para a construção da nossa sociedade, e não tem registro, não tem nada que faça com que possa existir aí as lembranças, né, do nosso povo, aqueles que vieram desbravar aqui o nosso município. Porque para que nós hoje tornássemos um município, muito antes disso aí, antes de se tornar distrito, bairro, né, vieram aqueles primeiros que vieram aí, desbravaram, fizeram essas construções, que começaram, na verdade, a construir alumínio. Então nós temos que valorizar isso também. Nós hoje também, através de um requerimento, fizemos um questionamento, que com certeza todos os vereadores devem ter sido questionados no seu dia a dia,
com relação a isso. Nós sabemos que a demanda aumenta com relação à necessidade de saúde. Nós sabemos que cada vez mais o poder público é procurado para consultas, para exames. Nós sabemos da dificuldade financeira do município, da dificuldade que tem com a frota atual de veículos. No entanto, é necessário que se priorize, se dê uma atenção para essa questão. Na semana anterior, o vereador Carlos Natal até fez um questionamento de um cidadão que tem uma consulta marcada provavelmente na cidade de Salto, se não me falha a memória, e foi buscar um agendamento para que pudesse ser transportado até a cidade de Salto. Olha, nós não temos condições de fazer isso, né? Então, eu sei que o município tem as dificuldades, nós sabemos das dificuldades da frota do município. No entanto, nós temos que verificar também que o acesso à saúde é dever do Estado, que o acesso à saúde é necessário priorizar, porque muita gente que procura realmente não tem possibilidade nenhuma de se transportar do nosso município para outro município. Então é preciso que se planeje, que se tome alguma providência para melhorar essa situação, não é? Aqueles que às vezes conseguem agendamento em Sorocaba, muitas vezes não tem condução, mas pode dar uma condição para que a pessoa vá até lá através de um vale transporte, né? O hospital regional próximo da rodoviária. São muitas pessoas que têm dificuldades, não têm condições de se transportar de ônibus. Aí muitos têm condições de se transportar com ônibus e muitas vezes não oferecem nem essa condição. E tem aquelas pessoas que têm perdido consulta, têm perdido exame, e nós sabemos que é muito difícil de conseguir vaga para algumas especialidades, para alguns tipos de exames, e se perder essa oportunidade, fica depois mais meses esperando na fila. Então, alguma forma que se tenha para que possa melhor atender esse cidadão. Tem que se elaborar alguma estratégia, conversar melhor com aqueles auxiliares do prefeito, para que possa atender melhor essa situação. Nós sabemos que muitas vezes a pessoa já tem aquelas dificuldades, falta de trabalho, falta de emprego, ou mesmo que trabalha, às vezes uma família com 5, 6 pessoas, trabalha uma só pessoa, e quando um exame que custa uma enormidade muitas vezes para aquela pessoa, consegue se marcar, e depois não tem um transporte, que às vezes tem um custo menor ainda do que aquele exame para fazer o transporte. E muitas vezes a pessoa acha que não, mas é em Sorocaba mesmo, mas muitos não têm condições nem de ir para Sorocaba, que é próximo daqui. Imagine para Salto, para Itu, ou para outros lugares aí que tem necessidade. Então nós rogamos aqui ao Poder Executivo, ao prefeito, nós estamos fazendo por escrito através de requerimento, vamos questionar pessoalmente para ver se tem alguma possibilidade de melhorar esse tipo de atendimento. Quando nós falamos melhorar o atendimento, não são as pessoas que recebem o cidadão lá, olha, que se atende mal ou atende bem, não é isso. Atender de fato, fazer com que a pessoa seja levada ao destino, para que possa fazer a consulta, para que possa fazer o exame necessário. Então era isso que nós tínhamos a colocar nessa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente. Pois não, senhor vereador. Não havendo ninguém inscrito no tema livre, solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Passando a ordem do dia diretamente. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se levantar. Fica aprovado, então, por 7 votos, o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei número 07/2017L, que dispõe sobre o termo de atendimento ao público dos estabelecimentos bancários, correios, nas casas lotéricas e correspondentes bancários, sobre o horário de funcionamento e instalação de portas giratórias nos estabelecimentos bancários. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senhor vereador. Eu peço para retirar o projeto por 2 semanas, por 2 sessões, para a questão de redação. Coloco em discussão o pedido da vereadora professora Meire em suspender por 2 sessões o projeto de lei número 07/2017L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Fica aprovado o pedido da vereadora professora Meire em suspender por 2 sessões o projeto de lei número 07/2017.
Por consequência, fica também suspensa, por 2 sessões, a emenda 01 do referido projeto. Discussão única do projeto de lei número 52/2017, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário, vereador Dr. Alexandre, fazer a leitura e seus pareceres. Mensagem 52/2017, senhor presidente, alumínio 9 de agosto de 2017. Encaminhamos à Superior Deliberação dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei 52/2017, que dispõe sobre alteração para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$20 mil. O presente projeto de lei visa atender o Legislativo com despesas das fichas 07, 20 mil, despesas com material de consumo, combustível, cartuchos e gêneros alimentícios. Informamos ainda que os créditos serão cobertos com remanejamento de dotação orçamentária das fichas número 3 do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Pelo posto dos usos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre edilidade para apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 52/2017 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O Prefeito Municipal, usando as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$20 mil, suplementar as seguintes dotações de orçamento vigente: 01.00.00, Câmara Municipal, 01.02.00, Secretaria da Câmara Municipal, atividade 01, 031, 0001, 2002, manutenção das atividades legislativas, elemento de despesa 3.3.90.30.00, material de consumo, ficha 07, R$20 mil, total R$20 mil. Artigo 2º, o crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução da seguinte dotação do orçamento vigente: 01.00.00 Câmara Municipal, 01.01.00 Corpo Legislativo, atividade 01.031.001.2.002 manutenção das atividades legislativas, elemento de despesa 3.3.90.39.00 outros serviços terceiros, pessoa jurídica, ficha número 3, R$20 mil, total R$20 mil. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal, 9 de agosto de 2017, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Lei do presente. Coloco em discussão o projeto de lei número 52/2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Solicito ao secretário, vereador Dr. Alexandre, que faça a votação nominal do projeto de lei 52/2017. Geraldo Atleta. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre, aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Vereador Beto. Projeto de lei aprovado por... Fica aprovado o projeto de lei 52/2017 por 7 votos. Dando prosseguimento, temos a segunda discussão do projeto de lei 46/2017, que dispõe sobre alterações dos anexos 2 e 3, que integram a lei municipal número 1681/13, que trata do... Pois não, senhor vereador. Antes do senhor terminar, sua licença suprimida a leitura por se tratar de segunda discussão. Coloco em discussão o pedido do Dr. Alexandre em suprimir a leitura do projeto de lei 46/2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Solicito ao vereador Dr. Alexandre que faça a votação nominal. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Fica aprovado, então, a suprimir a leitura do projeto de lei 46/2017 por 7 votos. Coloco em discussão o projeto de lei número 46/2017. Em votação. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Projeto de lei aprovado por 8 votos. Em segunda discussão. Dando prosseguimento, temos a segunda discussão do projeto de lei 47/2017, que dispõe sobre alterações dos anexos 4 e 6, que integram a lei municipal 1885/16, que trata da lei de diretriz orçamentária 2017 e da outras providências. Solicito ao vereador Dr. Alexandre fazer a leitura do projeto. Pela ordem presente. Pois não, senhor vereador. Esse projeto também trata de segunda discussão, lido na sessão anterior do projeto. Solicito seja suprimida a leitura.
Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura do projeto de lei número 47/2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Fica aprovado suprimir a leitura do projeto de lei 47/2017. Dando prosseguimento, coloco em votação o projeto de lei, coloco em discussão o projeto de lei 47/2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Segunda discussão do projeto de lei número 49/2017, que dispõe sobre alterações dos anexos 2 e 3, que integram a lei municipal 1681/2013, que trata do plano plurianual para o exercício 2014 a 2017 e da outras providências. Solicito ao vereador Dr. Alexandre. Pois não, senhor vereador. Também se trata de segunda discussão, solicito ser suprimida a leitura do projeto. Coloco em discussão o pedido do Dr. Alexandre em suprimir a leitura do projeto de lei 49/2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Fica aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura do projeto de lei número 49/2017. Coloco em votação, em discussão, o projeto de lei número 49/2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Fica aprovado o projeto de lei 49/2017 em segunda discussão por 8 votos. Segunda discussão do projeto de lei número 50/2017, que dispõe sobre alterações dos anexos 4 e 6, que integram a lei municipal número 1885/2016, que trata da lei das diretrizes orçamentárias 2017 e da outras providências. Pela ordem, presidente. Pois não, senhor vereador. Também, em segunda discussão, solicito seja suprimida a leitura do projeto. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura do projeto de lei número 50/2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Fica aprovado o pedido do Dr. Alexandre em suprimir a leitura do projeto de lei número 50/2017. Coloco em discussão o projeto de lei número 50/2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei número 50/2017, por 8 votos. Discussão única do projeto de lei número 48/2017, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial. Solicito... Pois não, senhor vereador. Solicito a retirada desse projeto por uma sessão, tendo em vista um pedido que eu fiz de informação ao Departamento de Educação, e eu não tive a resposta, então eu acredito que esteja chegando essa semana para ser votado na próxima sessão. Coloco em discussão o pedido do Dr. Alexandre em retirar o projeto 48/2017 por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Fica aprovado o pedido do Dr. Alexandre em retirar o projeto de lei número 48/2017 por uma sessão. Discussão única do projeto de lei número 51/2017, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Solicito ao secretário vereador Dr. Alexandre Amaral fazer leitura e seus pareceres. Alumínio, 31 de julho de 2017, mensagem 51/2017. Senhor presidente, via da presente encaminhamos a elevada deliberação dessa edilidade o incluso projeto de lei número 51/2017, que trata de autorização para abertura de crédito adicional especial para atender às despesas do contrato de repasse com recursos do Orçamento Geral da União, Ministério das Cidades, Programa Planejamento Urbano para implantação de praça no bairro Jardim do Ideal. A presente obra será custada na maior parte pelo governo federal, através de contrato de repasse firmado com o Ministério das Cidades, operação 1039-345-27. O recurso é proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, no ano de 2017.
No que se refere à parte da Prefeitura na contrapartida financeira, essa será com a redução de dotação do Departamento Municipal de Serviços Urbanos, Educação, Reforma e Manutenção, Praças, Parques e Jardins, ficha 202, obras e instalações. Considerando os enormes benefícios que a obra pretendida proporcionará à coletividade aluminense e considerando o prosseguimento da formalização do processo técnico e o prazo de implantação da obra, a fim de gerar o benefício pretendido, é que pedimos que o projeto de lei seja apreciado em regime de urgência. Certo de que os senhores edis, no seu alto entendimento, acatarão o pedido, subscrevemos-nos com os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 51/2017 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional especial no valor de R$ 246.906,10 para atender as despesas do contrato de repasse com recursos do Orçamento Geral da União, Ministério das Cidades, Programa Planejamento Urbano para a implantação de praça no bairro Jardim do Ideal. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.12.00, Departamento de Planejamento e Obras. 02.12.01, Diretoria de Dependências. Projeto 15.451.0012.1.093. Implantação de praça no Jardim Lidel. Elemento de despesa 4.4.90.51.00, obras e instalações. R$ 246.096,10. Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo 1º será coberto com recursos provenientes da redução da seguinte dotação do orçamento vigente: 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.11.00, Departamento de Serviços Urbanos. 02.11.01, Diretoria e Dependências. Projeto 15.41.0011.1.023, Reforma e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. Elemento de despesa 4.4.90.51.00, obras e instalações, ficha 202. Pela ordem, presidente. Pois não, senhor vereador. Eu retiro o pedido pela ordem aqui, presidente. Já esclareci a dúvida. Solicito ao vereador Dr. Alexandre prosseguir a leitura. Elemento de despesa 4.4.90.51.00, obras e instalações, ficha 202, R$ 246,10. E com excesso de arrecadação provocados com recursos provenientes do repasse de recursos do Orçamento Geral da União, Programa Planejamento Urbano, Operação 103.93.45.27, R$ 245.850, total R$ 246.096,10. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 31 de julho de 2017. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei número 51/2017. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, senhor vereador. 15 minutos com a parte. Na verdade, é um esclarecimento, né? Às vezes, com tantas coisas acontecendo, as pessoas até conversavam outro dia com a professora Meire, questionam a votação de praça, né? É evidente que é importante, mas só para esclarecer aqui, também parabenizar a atuação, a emenda aqui do deputado Paulinho da Força. A gente sabe que tem uma proximidade aqui com o líder do Executivo, então certamente lembrou da cidade de Alumínio e a gente está recebendo esse repasse do Ministério das Cidades, que é um dinheiro que, de uma certa forma, ele vem carimbado, que vem destinado para uma finalidade específica, que nesse caso é para a questão de praça. Então não adiantaria aqui a gente querer fazer uma determinada outra obra. Por quê? Porque essa verba ela já vem destinada exclusivamente para este fim. Projeto interessante, né? Eu acho que todo bairro merece, né, ter praça. Às vezes não basta ter praça, tem que ter cuidado. Nossas praças aqui em Alumínio ultimamente tem algumas, a Praça do Pedágio mesmo foi feita uma adaptação para receber o AVCB. Outro dia lá o gradil estava fora. Praça Maria Lúcia de Laroli retirou o gradil na administração passada, também está sem o gradil lá. E questão de iluminação e de conservação gerais que a gente vê aqui, inclusive está sendo retirado dessa dotação. A gente fala aqui da praça, antiga Praça do Césio, né? Então assim, mas evidentemente é um projeto que certamente tem o apoio desse vereador. Parabenizar aqui a equipe do Paulinho, parabenizar o contado executivo que conseguiu, muito importante essa questão de emendas, né? Nós temos um deputado aí que fala que é de alumínio,
Mas, sinceramente, acho que eu nunca vou ter uma emenda desse deputado aqui na cidade. E a gente vê o Paulinho aí, que em algumas ocasiões, acho que na Festa do Trabalhador teve, e hoje traz um dinheiro que é considerado. E que a gente consiga, no próximo aqui, incluir. Com relação à praça, a gente sabe que tem um anseio muito grande de uma área de lazer, por exemplo, o Granja Modelo. Né? Então, fica aqui, que a gente já retirou algumas votações e que seja lembrado. Então, é evidente que o projeto merece ser aprovado e reitero aí os parabéns, tanto ao Executivo pela emenda, como ao deputado Paulinho. Obrigado. Continue em discussão o projeto de lei número 51/2017. Em discussão. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Fica aprovado discussão única do projeto de lei número 51/2017 por 7 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 404/2017, que dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal relativa ao exercício de 2013. Discussão única do projeto de lei número 03/2017, que dispõe sobre o manejo, a poda e o corte de vegetação de porte arbóreo e arbustivo existente ou que venha a existir no município, da outras providências com emendas. Discussão única do projeto de lei número 48/2017, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial. Discussão única de moção de 07/2017 de aplauso à Coopercred CBA pela realização da 7ª Semana da Saúde do Homem. Discussão única do projeto de lei número 09/2017L, que dispõe sobre denominação de próprio municipal que especifica. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.